Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia para todos vocês. Vamos entrando, vamos chegando. Enquanto isso, eu vou escrever aqui a nossa referência de hoje. Marcos 11, do 27 ao 33. Bom dia, bom dia. Coloquei aí agora o comentário fixado com o texto. Liane, Claudinha, Laudeci, Dayana Garcia, Aline, tudo bem, Aline? Acho que Maria Alice, tô vendo aqui Maria Alice. Carlinha, bom dia para você, Carlinha. Good morning, Dona Lúcia, seu Valdir, Natália, Rodrigo, tia Anne Juliane, bom dia, Geórgia. Bom dia, Teca, Dona Ines, bom dia, Mariane, Henrique Chaves, grande Henrique, bom dia. Joia, muito bom estar com vocês agora de manhã. Bom dia, Roberta, tudo bem? Bom dia, Vânia. Muito bom, Val Teixeira, bom dia. Marcos Braz, bom dia. Leide Daiane Garcia, acho que é isso, bom dia, bom dia. Gente, vamos dar continuidade então ao nosso estudo do Evangelho de Marcos. Como eu falei ontem no convite que fiz para estarmos juntos aqui, eu me alegro em dizer que desde o início da pandemia a gente está perseverando, né, nesses estudos bíblicos. Já tivemos época em fazê-lo 3 vezes na semana, depois 2 vezes, depois quinzenal, depois voltou semanal com 1 vez por semana, e cá estamos nós perseverando no estudo da Bíblia. Lembro de já termos lido o livro de Gênesis inteiro, o livro de Êxodo todo, a carta de Pedro, as cartas de João, a carta de Tiago também, e o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho que nós estamos lendo e estudando tematicamente. Não estamos fazendo uma sequência de versículo por versículo, mas seguindo a ordem dos capítulos, abordando temas. E hoje vamos falar sobre a autoridade de Jesus. E eu convido você então a ler junto comigo no Evangelho de Marcos, o capítulo 11, a partir do verso 27, ok? A partir de agora eu não consigo mais ler os testemunhos, peço licença então para vocês aqui. Como é que eu diminuo isso, meu Deus? Deixa para lá. Vou então ler o Evangelho e aí depois nós vamos orar e comentar, ok? Se você quiser, vai divulgando esse link, convidando outras pessoas. Só clicar nessa setinha aí, o pessoal chama de aviãozinho, é uma forma de você convidar a gente para estar ao vivo aqui conosco, tá bom? Então vamos lá para a leitura de Marcos 11, o texto está aí fixado no meu comentário, a partir do verso 27. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta, respondam-me. Eu lhes direi respondam-me, deixa eu reler esse verso aqui. Respondeu Jesus: eu lhe farei uma pergunta, respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Vamos orar? Deus querido, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor nos dê clareza, oramos para que o Senhor fale conosco, oramos nessa hora, Deus, para que nossa semana comece rica da Tua palavra, dos Teus ensinamentos,
e desafiadora aos nossos corações no que diz respeito, Deus, às decisões que iremos tomar, Pai. Plena segunda-feira de manhã, temos tanto pela frente. Pedimos a sabedoria do Teu Espírito através desse estudo para nos orientar, para nos chacoalhar, ó Deus, e para nos colocar de volta no centro da Tua vontade. Esse é o nosso desejo, Deus, essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, você sabe que os evangelhos, eles foram escritos a partir de ditos de Jesus, essa era a expressão conhecida na época, os ditos de Jesus. Eles foram escritos também sendo pesquisados, utilizando fontes semelhantes. Por exemplo, o Evangelho de Mateus pesquisou muito das mesmas fontes que o Evangelho de Marcos. Então, aqui o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, tá? Cronologicamente. Mas o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, também fala sobre esse mesmo episódio, e o Evangelho de Lucas, no capítulo 20, também fala sobre esse mesmo episódio. E aí, olha que detalhe interessante, se nós fizermos essa percepção, como a gente chama, percepção sinótica, é quando nós colocamos os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, um ao lado do outro, e analisamos o mesmo versículo. E a atenção que eu quero chamar a vocês é o seguinte, é que diz no verso 27 que Jesus estava passando pelo templo. No capítulo 21 do Evangelho de Mateus, diz que Jesus estava ensinando no templo. E no capítulo 20 do Evangelho de Lucas, diz que Jesus estava ensinando e anunciando as boas novas no templo em Jerusalém. O que isso nos diz? E aí eu quero chamar muito a sua atenção, porque esse estudo sinótico dos evangelhos, eles não são para serem excludentes entre si, ou um ou outro, mas ao contrário, eles servem para a gente de complementariedade. A gente soma o que os três estão dizendo, porque primeiro, eles não se contradizem, e segundo, eles agregam informação a um relato. Então, se Marcos, por objetivos próprios, quis dizer que Jesus estava apenas passando pelo templo, o Lucas é quem completa dizendo que ao passar pelo templo ele também ensinava e ele também pregava o evangelho. E essa é uma primeira notícia importante para a gente, porque dentro do templo ainda tinha pessoas que precisavam ouvir as boas novas do reino de Deus. E se a gente pular 20 séculos e chegar até os nossos dias hoje, nós vamos fazer uma adaptação, né? Não que a igreja seja o templo, mas apenas a título didático podemos fazer uma adaptação bastante interessante e nos perguntar até que ponto pessoas que estão dentro, ou eu diria dentro do espaço religioso, também precisam ouvir o evangelho, também precisam ser apresentadas as boas novas do reino. Sim, porque da mesma forma que muitos que pertenciam àquele espaço religioso onde Jesus se punha a ensinar, precisavam ouvir a respeito das boas novas do reino, muitos hoje que estão dentro da igreja, dentro dos cultos ou das missas, estão muito mais envoltos na religiosidade de suas tradições do que de fato expostos e consumidos pelas verdades do reino de Deus. Então, uma primeira notícia muito importante desse versículo que eu gostei de tirar para a minha própria vida, até que ponto eu, dentro da igreja, ou como estes que estavam dentro do templo, repito, igreja não é templo, tá? Mas é o ambiente religioso. Até que ponto os que fazem parte deste ambiente religioso não estão sendo ofuscados por tanto tradicionalismo religioso que estão sendo impedidos de enxergarem as verdades do reino de Deus, as boas novas de Jesus Cristo. Então essa é uma primeira advertência para nós, para a gente pensar e para a gente se colocar dentro dessa pergunta, ok? Aí então, verso 28, as autoridades perguntam a Jesus: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quais são essas coisas? É importante que você entenda o texto para que você entenda então a motivação da pergunta dos líderes religiosos.
Volta alguns versículos e você vai ver que no capítulo 11 nós temos o relato da purificação do templo. E os 3 evangelhos situam a purificação do templo logo antes deste momento de arguição, né? da inquisição dos líderes para com Jesus. Jesus entra no templo de Jerusalém, chuta as bancas dos vendilhões, faz uma denúncia de que eles estavam impedindo os gentios de adorar, porque o pátio dos gentios estava tomado com aquelas bancas de venda e de negociação cambial, troca de moedas. Jesus então faz uma denúncia de que aquilo não era o que Deus queria, que se impedisse outros que não os judeus de adorarem ao Senhor. E então, depois deste evento que questiona, que primeiro que causa uma confusão no espaço religioso, mas que depois questiona a autoridade dos líderes religiosos que consentiam no uso do pátio dos gentios para as transações comerciais. Depois que Jesus vem e coloca tudo isso em xeque, aí os líderes aparecem e questionam: com que autoridades fazes essas coisas? Eles estão questionando pela suposta arrogância de Jesus em se colocar como alguém que diz: vocês estão transformando a casa de meu pai num covil de ladrões e salteadores. Então a pergunta para eles é: com que autoridade você diz que esse lugar aqui é a casa de meu pai? Com que autoridade você se arroga no direito de querer trazer purificação para isso aqui que a tradição religiosa já consente há tanto tempo? Então é isso que está em jogo aqui. Dizem alguns teólogos um pouco mais de ordem da filosofia materialista, diz que esta expulsão dos vendilhões do templo, protagonizada por Jesus, foi a real causa de sua morte. Jesus tocou em questões financeiras que geravam muitos lucros aos sacerdotes e aos responsáveis pelo templo, mas isso é uma outra discussão, ok? Vamos seguir aqui o texto. Eu estou explicando ainda para vocês o que aconteceu ali, e no verso 29 tem um detalhe muito interessante para quem não conhece o jeito de ser dos rabinos da época e até dos dias de hoje. Diz no verso 29 que Jesus responde, e na resposta que Jesus dá, ele propõe uma pergunta. É interessante este hábito de responder com uma pergunta. Não é que Jesus estava fugindo da objetividade da resposta, mas é porque para os rabinos judaicos a resposta a grandes questões teológicas não se encontram em proposições objetivas de certo e errado, mas se encontra na proposta de perguntas que suscitem novas dúvidas e que nesse embate então de pergunta atrás de pergunta se constrói um conhecimento. Eu acho isso interessantíssimo, é bem mais democrático, é bem mais contraintuitivo. Você propõe ao seu interlocutor uma pergunta de volta para que ele próprio se questione a respeito daquilo que ele está querendo saber. No mínimo, vai demorar mais para se chegar a alguma conclusão, mas quando se chegar a uma conclusão, esta será muito mais robusta, muito mais convincente, muito mais autoproduzida. E quando a gente pensa, reflete e chega a conclusões, a gente aprende de maneira muito mais profunda do que se simplesmente alguém viesse e nos dissesse: é isso, anota aí, vai lá, ponto 1, 2, 3, pronto, anotou, tá certo, essa é a resposta. Então eu acho isso riquíssimo, e você pode ver que em muitos momentos Jesus responde a perguntas que lhe são feitas com outras perguntas. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eles perguntam para Jesus: mestre, é lícito pagar o imposto a César? Aí Jesus diz: vou lhe fazer uma pergunta, de quem é esta imagem que está no denário no bolso de vocês? Ok? Quando o jovem rico pergunta: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: então eu vou lhe perguntar como estão os mandamentos. Percebe esse hábito de você se questionar a partir de suas próprias perguntas? Isso é muito rico, muito mais rico do que apenas ficar esperando a resposta objetiva. Então, como é que a gente aplica isso para os nossos dias? Como é que a gente vivencia isso na prática?
é que ao invés de ficar, e aqui eu me dirijo com muito carinho, né, porque como eu sou um professor da Bíblia, eu sei que muitos que aqui estão comigo são meus alunos direto, inclusive hoje à noite tem aula da Escola Bíblica, eu estarei dando aula lá às 7h30 para quem está inscrito no nosso curso. Então eu me dirijo de maneira direta, melhor do que o professor estar dando as respostas, é você se sentir desafiado a ir encontrar perguntas na palavra de Deus. É você não se contentar com respostinhas prontas do YouTube. Às vezes a gente tem essa mania hoje, né? Pela facilidade que a internet nos dá, a gente pergunta para o Dr. Google e, de fato, se você colocar um ponto de interrogação na tua pesquisa no Google, ele te responde com uma caixinha branca, 4 ou 5 linhas de possíveis respostas àquela pergunta que você está querendo saber. Então isso acomoda, isso nos deixa estagnados na zona medíocre do comodismo de recebermos respostas prontas, que podem até estar certas em alguma medida, mas não te desafiarão a escavar a profundidade daquele questionamento que você tem. Então é um ensino e um desafio ao mesmo tempo que Jesus nos faz, para que quando tivermos perguntas, ao invés de sairmos ávidos por respostas objetivas, a gente voltar para a palavra de Deus e continuar produzindo perguntas e deixar que a própria palavra também nos questione. E nesse jogo de perguntas e perguntas, não de perguntas e respostas, mas nesse vai e vem de perguntas e perguntas entre um e outro, entre a gente e a palavra de Deus, a gente acaba buscando e encontrando profundidade. E eventualmente a gente chega a algumas conclusões, aos questionamentos iniciais, mas certamente serão conclusões bem mais profundas, bem mais duradouras, e eu creio que é isso que Deus quer para a gente. Amém? Se você concorda comigo, dá um amém aí no comentário do vídeo. Vamos seguir então, porque eu quero fechar esse estudo com uma conclusão importante para todos nós. Diz então no verso 33 que eles não souberam responder à pergunta contraintuitiva que Jesus propôs. O batismo de João era do céu ou era dos homens? O do céu era uma forma que os judeus tinham de dizer que era de ordem divina, mas respeitando o mandamento de não utilizar o nome de Deus em vão, eles não diziam de Deus ou dos homens, diziam do céu ou dos homens, né? E eles não sabem dizer, eles ficam nessa saia justa, porque se dissessem que era de Deus, o povo ia dizer, opa, então por que vocês massacraram o profeta João? Se eles dissessem que era dos homens, eles iam dizer, opa, vocês estão errados e estão na carne, porque João era reconhecidamente um profeta entre eles. Nessa hora Jesus está com esta pergunta já respondendo aos bons entendedores. Sabe aquela hashtag que a gente usa hoje, entendedores entenderão? É o que Jesus está fazendo aqui, porque se você atentar, o que é que vem depois, tanto no capítulo 21 de Mateus, capítulo 20 de Lucas e aqui no capítulo 11 de Marcos, os 3 evangelhos situam, logo após esse questionamento da autoridade de Jesus, vem a parábola dos lavradores. E a parábola dos lavradores, ela fala uma única verdade. O Senhor da vinha mandou os seus emissários e aqueles que estavam arrendando a vinha, aqueles locatários que estavam utilizando a vinha de seu senhor, eles mataram os emissários de seu senhor. E isso, de forma parabólica, é a parábola dos lavradores. Isto é uma simbologia para dizer que nós e os líderes religiosos da época somos esses locatários da vinha de Deus, o mundo em que a gente vive, e os emissários do dono da vinha são os profetas, que vieram ao longo de todo o Antigo Testamento, e os líderes religiosos ou os silenciaram através da ridicularização ou do encarceramento, ou os mataram. Então Jesus está respondendo
com a pergunta a respeito do profeta João e de sua legitimidade, está respondendo e denunciando ao mesmo tempo esta incapacidade dos líderes religiosos de perceberem a autoridade através da qual os profetas de Deus falavam em nome de Deus e, portanto, consequentemente, teriam a dificuldade de atestarem a legitimidade da profecia de Jesus ali no templo. Então, essa era a questão em jogo. E aí, então, Jesus, diante desta saia justa dos líderes que disseram não sabemos responder, Jesus diz assim: tampouco eu vou responder o que vocês estão me perguntando. Gente, e aqui nós chegamos na conclusão do nosso estudo hoje, e eu queria que você atentasse com ouvidos e coração ligado agora, porque às vezes nós, por mais que critiquemos esses líderes, por mais que tenhamos a tendência de colocá-los fora de nós, tipo, eles são os líderes que questionam a autoridade de Jesus, mas eu não, eu atesto e me sujeito à autoridade do mestre. Por mais que a gente tenha essa tendência, sempre que a gente lê os evangelhos, a gente coloca os fariseus, os líderes religiosos, os sacerdotes, como uma categoria pecaminosa e cheia de hipocrisia externa a nós, né? Nós tendemos a nos identificar mais com os discípulos que seguem, os que são desafiados a seguirem, mas nessa hora a gente precisa dar um passo de humildade, voltar atrás e de fato reconhecer que muitas vezes estamos num ambiente religioso, como os líderes aqui estiveram, muitas vezes dizemos que estamos sujeitos à autoridade de Cristo, porém, quando saímos do espaço religioso e nos mergulhamos na trama do cotidiano, né? Como eu gosto de dizer, no chão da vida, no dia a dia, e precisamos tomar decisões, fazer escolhas, aí a gente se flagra muito mais sujeitos da autoridade do nosso próprio querer, ou eu diria, da autoridade tirana do nosso ego, que é sempre movido pelos nossos desejos, do que debaixo da autoridade assertiva de Jesus Cristo e do seu Espírito. É como se a gente precisasse admitir agora que tem momentos em que nós estamos diante de portas e a gente quer muito entrar por aquela porta ali, mas a gente sabe lá no fundo que a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo através da sua palavra diz que a porta certa é aquela outra. Mas aí a gente entende que aquela outra porta, ela vai exigir de mim renúncia, ela vai me trazer alguns dissabores para os quais eu não estou disposto a me abrir naquele momento. Aí a gente encontra uma justificativa bastante plausível, geralmente, para ir para aquela porta. Então, nesse jogo de colocar a autoridade do nosso próprio querer em cena e destituir Jesus de sua autoridade de Senhor sobre nossas vidas, por mais que nos seja duro, precisaremos admitir que nesse texto nós estamos muito mais para os líderes religiosos que questionaram a autoridade do mestre e debaixo dela não quiseram seguir, do que os discípulos que são continuamente convidados e desafiados a se sujeitarem à autoridade do Senhor Jesus. É ou não é, pessoal? Sejamos sinceros agora. Então eu proponho a você que nessa segunda-feira dê esse passo para trás, eu chamo de passo de humildade. Tinha uma época aí que se falava das sandálias da humildade, né? Vamos calçar as sandálias da humildade. A propósito das bem-aventuranças que temos estudado nos domingos, vamos voltar à bem-aventurança dos pobres de espírito e reconhecer que muitas vezes, ainda que queiramos estar debaixo do senhorio de Cristo e que a autoridade dele precisa ter a palavra final sobre nós, nós nos colocamos debaixo da autoridade do nosso próprio ego, que é sempre ditado pelas nossas paixões e preferências pessoais.
Eu oro para que o Espírito Santo reoriente os seus desejos e que suas paixões e preferências pessoais, assim como as minhas, estejam a cada dia mais alinhadas com a vontade e o querer de Deus para nós. E que assim tenhamos mais discernimento e, por que não dizer, facilidade em nos colocar debaixo desta autoridade suprema de Deus sobre nossas vidas. Quando a palavra de Deus para nós for sim, que a nossa seja sim. Quando for não, por mais que a gente queira aquilo, mas que a nossa resposta também seja não, porque essa é a vontade do Senhor sobre sua vida. Que Ele te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez, queria orar por você. Deus querido e amado, quão importantes são essas palavras que hoje a gente ouve e aprende e por elas somos desafiados. Quão importantes são essas palavras, Deus. Nós reconhecemos aqui as nossas falhas em colocar em prática uma vida que se sujeita à Tua autoridade. Reconhecemos, Deus, que assim como esses líderes, por mais que nós os rejeitemos, a gente reconhece que nós também somos como eles, que questionam a sua autoridade, talvez não da boca para fora, porque isso pegaria mal, mas a gente questiona no coração para dentro, a gente questiona nas nossas práticas egoístas e autocentradas no nosso dia a dia. Por isso nós queremos reconhecer isso humildemente e te pedir perdão. E que a tua misericórdia sobre nós nos coloque de volta, de pé na caminhada, que tenhamos discernimento do teu querer e que possamos caminhar sujeitos e submissos à tua autoridade. Em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Maravilha, gente. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está comigo aqui agora, finalizar o nosso estudo com mais alguns bons dias. E meu telefone já está quase 10 da manhã, minha carga já está com 7%. Mas vamos lá. Oi, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver quem está com a gente. A Tita, que bom, Tita. A dona Zió, a Grazi entrou. A Aline, já dei bom dia para a Aline. A Sâmia, bom dia. Dona Anitta, como sempre, comentando, se posicionando. O Otacílio, boa semana para você, meu amigo de escola. O Eduardo Gomes, doutor psicólogo Eduardo, Deus abençoe, irmão. Natália, Deus abençoe. Martinha, quem mais? MM Funcional, Deus te abençoe também, querido. Beli Leitão, eu acho que é Isabelle, né? Deus abençoe. Natália dos Santos, Karine entrou agora, depois bota para ver tudo aí, Karine. Vai estar no IGTV, vai estar no YouTube da igreja. O Guilherme, olha aí, rapaz, Gui Franco, Deus abençoe, Gui. Larissa, grande Zezé Medeiros, meu eterno professor de filosofia, forte abraço, Zezé. A Kélvia entrou, Ludmila, Cleiton, Raquel, eita que é gente, maravilha, pessoal. Deus abençoe vocês, muito bom nós estarmos juntos. Doutora Marília também está aqui com a gente. Forte abraço para todos, segunda-feira tem mais, esse estudo estará no YouTube já já. Um forte abraço e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.